O maior desafio do homem é pensar a vida e, nesse momento, conseguir ser feliz diante das dificuldades presentes. Ou seja, conseguir estar alegre mesmo na adversidade. Quando nós vamos para a história bíblica, nós vamos ver que Esdras, Neemias e Esther fazem parte de um momento histórico na vida do povo de Deus, marcado por tempo de reconstrução, em que muitos participaram e muitos foram convocados por Deus, desde Ciro, sentindo o chamado de Deus, e assim fez uma intervenção e determinou o começo desta obra, conforme está lá em Esdras. Você pode ler desde o capítulo 1 até o capítulo 6. E o que nós podemos extrair é que neste período a restauração ela foi importante porque ela estabeleceu uma relação, hoje para nós histórica, fundamental. Nós podemos extrair muitas coisas importantes de pequenos lugares, cidades, e podemos ver também que um simbolismo em cima de uma restauração física de um templo construído com pedras, porém também uma restauração espiritual. É quando nós aprendemos que somos convocados para um tempo de renovação, de um relacionamento com Deus, um novo caminho, uma nova senda que é iluminada por uma realidade produzida pelo próprio Deus para estabelecer um relacionamento de santidade e fidelidade. Então Neemias ele mostra neste contexto histórico judaico que Deus estava presente no plano que ele já havia estabelecido de redenção e que ele estava incluindo tanto aquele povo e que estava movendo o mundo de então para concretizar tudo aquilo que era sonho daquele povo que tinha a sua origem e essa marca fundamental de início constituída por Deus, desde Abraão. Então a volta dos judeus fazia parte do plano da renovação da aliança, quando era reconstruído e a possibilidade do retorno da Babilônia, do cativeiro. Então Esdras e Neemias eles são considerados manuais de uma liderança de personagens que se colocaram à disposição de Deus para agirem em favor do povo e obediente a Deus. Isso vai descrevendo momentos de profunda contrição, de expressão afetiva, de sentimento de lágrima, de riso e até de má compreensão, ao ponto que o próprio texto de Neemias fala que foi necessário que Neemias dissesse: olha, esse momento é de alegria, não chore, porque Deus está aqui cumprindo um propósito. E ali, quando a escritura foi lida, explicada, conduziu o povo, então, a uma lágrima talvez de arrependimento, o quanto perderam por ter se mantido longe de Deus. Então, após essa leitura, o povo chora e é orientado, então, a celebrar, comendo, bebendo, carne gordas, gostosas, e sendo solidário com quem tinha que comer, participando com todos. Então, a Escritura ela revela uma condição do homem longe de Deus, mas não descarta, mesmo em tudo isso, a presença de um Deus que consola e conforta e aponta um caminho para a restauração, uma oportunidade para esse homem sair dessa miséria, entender a graça de Deus disponível para aquele que se arrepende. Esse é o convite feito por Deus. Então a leitura das Escrituras tem nos revelado que nós precisamos nos mover do nosso estado, nossas paixões e caminhar em direção a Deus. Então nós temos que compreender este caminho, ter entendimento. Existem diferenças entre alegria e felicidade. São dois termos próximos, porém distintos. E são apresentados, sim, semelhantemente, porém nós temos alguns pontos importantes a serem compreendidos. Por exemplo, alegria, sentimento de extremo contentamento, regozijo, deleite de um estado de espírito, emergindo de uma sensação de bem-estar, de uma satisfação, ou seja, uma condição de uma felicidade, de uma emoção,
de um contentamento, de uma satisfação que pode ser traduzido nesta condição entendida como estar alegre. No latim, o sentido etimológico traz a alegria de uma satisfazione, ou satisfaction, que é a junção de satis, que significa suficiente, e fácil fazer, dá a ideia de estar satisfeito por ter feito o suficiente, o bastante. É um estado de realização, de um entendimento de êxito, de estar contente, alegre. Então percebe-se por trás disso um contentamento por ter feito, reconhecer que foi feito e por isso ser grato por ter conseguido fazer. Na relação com Deus, produz esse tipo de alegria quando nós estamos fazendo aquilo que agradava a Deus, no curso da nossa vida. Mas tem também alegria no grego, que significa deleite, felicidade, tem a raiz que significa regozijo, que traz para nós um entendimento de um júbilo. E tem também a alegria dentro da conotação egípcia. Aí nós temos aqui um artigo escrito por Daniel Lopes, trazendo que a alegria aponta para um aspecto em que ela tem uma relação com a própria cidade de Cairo, porque lembra o nome da capital, que em árabe tem o seu significado, eu acho que é Al-Qashira, cujo significado é forte, que faz consonância com o texto básico que a alegria do Senhor é que nos torna fortes, segundo Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria e força estão diretamente então relacionadas, ou seja, a nossa alma se sente fortalecida quando o inimigo ataca querendo nos roubar a alegria, e com isso nós somos fortes e nos mantemos felizes numa condição de superar essa batalha espiritual. A alegria, ela é fruto de uma condição espiritual. Segundo Daniel, o nome original da cidade de Cairo era, em egípcio, Keri-Ori, que significa campo de batalha, em referência à batalha ocorrida entre Horus e Sete neste local. A alegria é um campo de batalha em que o Espírito Santo e as forças das trevas travam um embate, uma luta por nossa alma. Aí traz a ideia então de que agora nós temos então em Jesus uma libertação, porque ele veio nos dar vida numa condição em que na luta espiritual, nesta batalha, nós podemos encontrar uma vida abundante nele, porque nós vencemos aquele que veio para matar, roubar e destruir, que é o diabo, que é o mentiroso, que é o ladrão, enquanto Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Então a alegria e felicidade, ela tem condições distintas que podem nos trazer compreensões também numa instância diferente, porque é uma moeda de dois lados. A busca da felicidade tem sido a motivação de muitas ações humanas, e pensando que a felicidade deve ser buscada como algo que se encontra fora da pessoa, enquanto a alegria, na verdade, ela é um estado de alma, independente do que ocorre ao seu redor. Então ela, na verdade, ela está internamente, porque é na própria presença do Espírito Santo de Deus, que a Bíblia fala que é fruto, o fruto do Espírito é a alegria. Então atingir esse estado de maturidade emocional e espiritual nos possibilita perceber a ação de Deus. E aprendemos então com a Bíblia que a alegria, como sendo um aspecto e um fruto do Espírito, enquanto também nós temos dons do Espírito que diz respeito ao que fazemos, a um serviço, e que nos capacita de maneira sobrenatural a realizar no reino de Deus e para a glória de Deus, na edificação dos irmãos, que a alegria nos torna capaz de realizar também. O fruto do Espírito é o que Deus em nós opera, e em Deus gravando o seu caráter em nossas vidas, ou seja, Deus operando através de nós e o seu caráter imprimido em nós, segundo Gálatas 5, 22 e 23. Então a alegria produz em nós, portanto, algo dentro que não pode ser alterado por circunstância. É o resultado, então, da própria presença de Deus em nós, que é uma fonte de eterna alegria, porque Ele gera em nós
e ele alimenta o nosso coração de uma alegria verdadeira. O próprio Jesus disse isso. Eu tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Paulo afirma que essa alegria é produzida pelo Espírito, gerando paz, tranquilidade diante de todas as dificuldades, mantendo então a nossa confiança firme, de tal maneira que sentimos que o poder de Deus, as mãos de Deus estão sobre nós. Em Romanos 15, 13, nós temos a Bíblia trazendo uma mensagem de profunda significação para nós, que eu gostaria de ler, porque a palavra de Deus nos fala de maneira muito tranquila, desde que você tome pela fé posse desta grande verdade. Olha que maravilha é esta palavra aqui, quando diz assim: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedice, não em impudicícia e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestindo-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então nós temos aquelas coisas que precisamos vencer e só podemos vencer pelo poder de Deus. E por outro lado nós temos também outra exortação de Deus, já a partir do momento que você tem essa vitória, você já encontra a palavra de Deus dizendo também aqui, de uma profundidade muito grande, quando diz assim, no versículo 13 do capítulo 15, a palavra dizendo: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então nós somos levados a uma posição, quando vencemos essas paixões, essas inclinações, a uma condição de sermos recipientes e presentificar realmente essa ação de Deus de forma real, em que nos vemos então tomado de uma alegria que só é possível com a presença de Deus. Quando vemos Davi se colocando numa alegria tremenda diante de Deus, quando vê a arca sendo reconduzida, Miriam e vários se manifestando, Ana quando jubilou após ter Samuel, a própria Maria, mãe de Jesus. Então, em atos de alegria associada à plena presença do Espírito Santo, os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo, independente de circunstância, porque ainda que foram perseguidas, mantinham a alegria na presença de Deus. E Paulo faz um paralelo, então, entre a necessidade física da comida e bebida e uma necessidade espiritual, dizendo que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é comida nem bebida. Nós vimos que, no começo, Neemias falou ao povo: comais, carne gordas, ou seja, desfrute, porque é um momento de alegria. Mas agora nós vemos dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas nós temos uma participação com aquelas coisas físicas, mas a dimensão espiritual é muito mais importante, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mais uma vez, a fonte da nossa alegria é a real presença de Deus em nós, através do seu Espírito Santo, conforme Romanos. Quando nós vemos ali que estamos entendendo e compreendendo que momentos de tristeza não nos rouba a alegria perene que é produzida pelo próprio Espírito Santo de Deus em nós. Miriam e Davi se expressaram com alegria muito grande. Miriam, quando a travessia lá do mar, quando ela foi tomada pelo Espírito e pegou um tamborim e começou a tocar e dançar, e as mulheres celebrando. E ela falava e as mulheres repetiam, porque Deus tinha triunfado gloriosamente e lançado ao mar cavalo e seu cavaleiro, ou seja, livrando o povo dele do perigo. Isso foi espontâneo, voluntário. Isso fez com que a alegria fosse expressa no reconhecimento do poder de Deus. Davi, de igual modo, também, quando
quando ele via a arca voltando e ele celebrando, dançando. Então nós temos vários exemplos bíblicos que nos mostram a alegria sendo expressa por meio de atos, expressões, danças, retorno do filho pródigo, depois do arrependimento e recebido com alegria pelo pai. E por outro lado, a tristeza do filho ao ver o retorno do seu irmão mais novo, que havia desperdiçado, mas diante de Deus, ele nunca olha recriminando você quando se quer voltar, retornar para ele. Precisamos compreender que, embora amados e filhos de Deus, vamos enfrentar aflições, muito tempo de aflições, tristeza. Eu quero repetir novamente o texto que Jesus falou para os discípulos, quando ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu digo estas coisas para que vocês em mim tenham paz. E Pedro fala: santificai a Cristo em vossos corações, para poder responder com mansidão a todos que pedirem a razão da vossa esperança que há em vós. Para nos fortalecer, nós precisamos estar cientes de que nossa fé é provada. Haverá tempos de tristeza, frutos, às vezes, de más escolhas que fazemos, condições e consequências da nossa própria pecaminosidade, da nossa humanidade. Contudo, como servo de Deus, sabendo de que nós somos cercados por esses momentos, nós podemos ainda assim contar com a presença consoladora do doce Espírito Santo de Deus, porque a alegria do Senhor nos fortalece e nos sustenta. Alegria na adversidade é o desafio, é o momento de experimentarmos um jejum de dopamina. Eu não quero satisfação, eu quero ter certeza que eu estou bem, porque Deus está presente na minha vida, pela fé assim eu creio, e que Ele seja louvado.